Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar abordando a parte de medidas descritivas. Eu vou falar um pouco sobre média, moda, mediana e entre outros termos aqui que a gente vai estar utilizando. Só que esse vídeo aqui ele vai ser com ênfase, tá, numa abordagem um pouco voltada para o ensino médio. E aí no próximo vídeo a gente vai ver uma abordagem mais voltada para o nível superior, tá? As diferenças serão poucas, tá? Mas é bom frisar que no nível superior a gente vai ter alguns elementos a mais com uma complexidade um pouco maior. Mas vamos focar aqui por enquanto nas medidas descritivas voltadas aqui, como eu mencionei, para o ensino médio, tá? Eu vou esconder aqui o meu rosto aqui para a gente poder trabalhar melhor e lendo tudo, tá? Então, o primeiro ponto as medidas descritivas têm como objetivo descrever um conjunto de dados de forma organizada e compacta que possibilita a visualização do conjunto estudado por meio de suas estatísticas, o que não significa que os cálculos e conclusões possam ser levados aí para a população, ou seja, para um todo, né? Que isso é um grande erro que muitas vezes é cometido. Pesquisas eleitorais muitas vezes ocorre de fazer numa determinada região, mesmo que seja numa cidade, fazendo um determinado bairro, e aí extrapolar isso para o município inteiro. E aí, no final das contas, quando aquele que você fez a pesquisa saiu na frente, na hora da eleição, pode ser que ele perca de uma maneira gritante, e isso tudo ocorre porque muitas vezes leva-se em consideração uma determinada amostra e extrapola-se então para a população inteira. Então, tem que ter bastante cuidado com essa observação aqui. Bom, vamos para os quantificadores. Então eu vou, né, seguir essa linha de raciocínio aqui, ó. Certa vez no canal de televisão divulgou uma reportagem que dizia: 28% dos acidentes de trânsito envolvendo vítimas fatais são ocasionados por motoristas alcoolizados. Uma pessoa comum, ao assistir essa reportagem, ela poderia concluir o que? Bom, se 28% dos acidentes são cometidos por pessoas alcoolizadas, então 72% dos acidentes ocorrem com pessoas sóbrias. Logo, a gente poderia pensar o seguinte: é melhor beber e dirigir, porque o número de acidentes de bêbados é bem menor do que o número de acidentes sem ser bêbado, tá? Só que isso, gente, está sendo abordado de uma maneira diferente. Por isso que é muito importante a organização dos dados e como essa informação ela é passada, tá? Olha só, para uma análise adequada dos dados coletados, foram criados dois pontos importantes. Primeiro, estratégias que permitem organizar melhor as informações apresentadas. A gente viu a tabela, a gente viu o gráfico, tá bom? Que são maneiras de organizar as informações para que não ocorra o erro igual a gente viu anteriormente. E segundo, medidas de informações, isto é, a quantificação delas. Uma forma da gente mostrar como elas são e a outra como calcular essas medidas. E aí, essas medidas de informações podem ser organizadas de duas formas, tá? De medidas de resumo né, medidas de dispersão. São duas categorias diferentes, parecidas, mas diferentes. Tá? Observação: uma forma de se organizar informações é criar uma sequência a partir do conjunto de dados coletados, no qual as informações aparecem em ordem, tá? Crescente ou decrescente, no qual chamaremos essa organização de rol do conjunto. É importante lembrar. Tá? Então vamos começar pelas medidas de resumo. Não é algo novo, provavelmente isso que nós iremos abordar nesse vídeo, provavelmente, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó, provavelmente tudo que eu vou falar nesse vídeo agora não vai ser algo novo para vocês, que é muito legal isso, tá? Porque são coisas que muitas vezes nós estudamos no ensino médio e provavelmente você já deve se deparar em algum momento com essas medidas aqui, tá? Então vamos lá. A primeira medida que nós temos é a média aritmética, tá? A média aritmética é a mais conhecida de todas. Resumidamente, se eu tenho n valores, eu pego esses n valores e somo, tá? Faço a soma deles e divido pelo número de valores que eu tenho, tá? No caso, n. Um exemplo: a ideia intuitiva de média é um número que possa ser o representante uniforme de um conjunto de dados,
Por exemplo, ao pesquisar sobre o salário médio de um grupo de trabalhadores, temos os valores em reais. Então vamos lá, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, tá? Então você vai somar os 10 e dividir por 10. Quando você faz isso, eu não vou fazer o cálculo aqui, você pode testar aí na hora do vídeo, você pode pegar a calculadora, digitar, somar todos esses valores aqui e dividir por 10. Então o salário médio aqui é de R$ 1.032,89, tá bom? Isso significa que, em teoria, todo mundo ganha esse salário aqui aproximadamente, tá? Qual que é o problema da média aritmética? A média aritmética, ele tem um problema que é o seguinte: um valor muito baixo ou um valor muito alto, ele desbalanceia a média. Então dá aquela impressão de que todo mundo ganha bem, vamos supor, ou então todo mundo ganha mal, ou todo mundo ganha razoável no meio ali, no equilíbrio, tá? Então a média seria basicamente isso, só que às vezes isso não é verdade. Quando você pega valores, como vocês podem ver aqui, ó, existe uma pessoa que ganha 784, que aqui bem abaixo aqui do valor mediano, tá? E tem um que ganha 1.500, que em relação, por exemplo, ó, ele ganha a diferença entre 1.540 e para a média e de 784 para a média. Vocês vão perceber que esse carinha aqui está muito acima da média e esse aqui está bem abaixo. Então esse cara é muito acima da média em relação a esses valores. Esse é o problema da média aritmética. Então a gente possui outros mecanismos para tentar, digamos assim, contornar o problema de média, tá? A segunda medida, ela é praticamente a mesma coisa da média aritmética. A diferença é que a gente utiliza uma questão de ponderação dos valores. Isto é, geralmente algumas universidades, eu vou dar o exemplo de universidade, de nota de aluno, que eu acho que é mais tranquilo a gente perceber, como vocês podem ver aqui. Eles adotam uma estratégia da seguinte maneira. Vamos supor, você vai ter, por exemplo, 3 avaliações, como está sendo colocado aqui, tá? E aí o que acontece? Às vezes ele fala o seguinte: olha, na primeira prova o valor vai ser aquele que você vai tirar. Na segunda prova a gente vai dobrar o valor. E na terceira prova, por exemplo, que é uma com 3 avaliações, tá? E na terceira prova nós vamos quadruplicar o valor da sua nota. Isto é, a sua primeira prova vai ter peso 1, a segunda vai ter peso 2 e a terceira vai ter peso 4. Isso daqui ainda é comum no caso dos vestibulares, porque nos vestibulares eu vou fazer, por exemplo, para engenharia elétrica. Então eu vou ter peso em algumas determinadas disciplinas, que fazem com que as notas que eu tirar naquela disciplina vai ser bem maior do que as notas que eu tirar, por exemplo, em inglês, por exemplo, tá? Só um exemplo aí do que pode ocorrer. Mas vamos lá, como que calcula a média ponderada, tá? A média aritmética ponderada é da seguinte maneira, tá? Percebam o seguinte: se eu tenho no conjunto alguns valores que vão se repetir ou que terão pesos maiores, a gente vai pegar esses valores e vai multiplicar pelos pesos que eles possuem. Por exemplo, fica mais fácil com um exemplo aqui que tem números, tá? Então aqui nós temos o sistema trimestral de avaliação com os pesos 1, 2 e 3, e 1, 2 e 4. Então significa dizer que, por exemplo, se o aluno tirou 7 na primeira prova, então na primeira prova o peso dessa nota é 7, é vezes 1. Na segunda prova, o peso é 2, ó. Então 2 vezes 9, peso vezes a nota, tá? Peso vezes o x. Na terceira prova ele tirou 5, então o peso é 4, então vai ficar 4 vezes 5. Não confundir peso com a ordem, tá? Não é porque é a terceira prova que o peso é 3, não. É diferente. Pode ser que seja igual? Pode, mas nem sempre vai ser igual, então é importante ressaltar isso. Percebam também que eu poderia calcular essa média utilizando essa noção aqui, sem utilizar a ponderação, tá? Sem utilizar os pesos. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte: a primeira nota só se repete uma vez, a segunda nota vai se repetir 2 e a terceira nota se repetirá 4 vezes, pois o peso é 4, tá? E aí a média vai ser a mesma, tá? 6,43. Eu não vou mostrar os cálculos aqui, tá? Tem aqui, né, mais ou menos como que é o cálculo, você soma aí, você vai perceber que esse é o resultado final. Se não tiver o igual, você pode deixar aí no comentário ou mandar para mim lá no Siga, que aí eu vou estar corrigindo aqui com vocês, tá? Então, média aritmética, soma e divide pela quantidade de termos. Média ponderada, multiplica cada valor pelo seu peso, soma tudo e divide pela quantidade de termos. Só isso.
Bom, o próximo é a mediana, tá? A mediana, ela possui uma característica que é importante. Enquanto que a média ponderada, ó a moto aí. Olha só, enquanto que a média aritmética ponderada, elas não necessitam de uma ordem em si. Aqui a ordem pode ser aleatória, não precisa ser do maior para o menor, do menor para o maior, enfim, não precisa de ordenância nenhuma. Pode, os dados, os valores que eu vou calcular podem estarem de qualquer maneira. Vamos colocar assim. A mediana não, a mediana ela tem uma característica interessante. Para a gente poder calcular a mediana, a gente precisa organizar os valores no rol. Ou seja, ou você organiza ele de maneira crescente ou decrescente. O mais comum é nós organizarmos os valores de maneira crescente, né? Porque é mais intuitivo para a gente. Então veja o seguinte, dado um determinado conjunto, você organiza ele em uma determinada ordem, geralmente a ordem é crescente, tá? Se o conjunto tiver um número ímpar de informações, você pega o termo do meio. Então a mediana é o termo do meio. Se ele tiver um número par, a mediana é a média dos termos centrais. Exemplo: em diversas situações a média pode nos enganar sobre as tendências centrais da informação, como mencionei. Se tiver um valor muito alto, um valor muito pequeno em relação à média, ele vai danificar, vamos colocar assim, o seu resultado. Ele vai te cegar por algumas informações. Um exemplo disso pode ser as quantidades de acionista em um conjunto de empresas, tá? Então nós temos aqui, ó, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 45, 237, tá bom? Eu não entrei a fundo nesse exemplo, tá? Foi um exemplo que eu peguei meio que aleatório. Poderia ter pegado outros, mas eu poderia pensar no seguinte: o primeiro acionista tem 3 ações, o segundo tem 5, o terceiro tem 5, o quarto tem 5, o quinto acionista tem 6 e assim por diante. O último acionista aqui tem 237 ações, ou seja, um único cara detém a maior porcentagem das ações da empresa, tá? Então você pode perceber aí. Se você calcular a média, ou seja, somar todo mundo aqui e dividir pela quantidade, que é 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9, então somar tudo e dividir por 9, a média desse conjunto é 35,5. O que você vai perceber é o seguinte, ó. Para todo mundo aqui, talvez só com exceção do 45, esse 35,5 não é medida para abordar nada aqui. Pelo contrário, se você prestar atenção bastante, se você verificar aí, você vai perceber que esse valor aqui não diz respeito a nada aqui. Ou seja, a média não fazia sentido nenhum para ser utilizado nesse exemplo. Então isso fica dica. Nem sempre a média ela é a melhor solução para um problema estatístico, tá? Então, nós vamos partir para a mediana. Observe que a mediana desse conjunto é o termo central, ou seja, nesse caso aqui é o número 6. Ó. Então, aqui já está organizado, mas se não tivesse organizado, nós iríamos organizar. Aí percebo que nós temos 4 dígitos, 4 valores aqui, 4 aqui. Então, a mediana é o 6. Note que o 6 é uma tendência central das quantidades de acionistas. Faz muito mais sentido do que você dizer que na média todo mundo tem 35, tá? Ou seja, o 6 faz mais sentido porque a maioria dos acionistas tá entre aqui pertinho do 6. Diferente do 35, só o 45 que está mais próximo. Esse mais próximo aí é entre aspas, tá? Vamos lá para a próxima medida, que é a moda. Como o nome já sugere, a moda ela vai ser o valor que mais se repete, o que mais aparece no meu rol, no meu conjunto, tá? Ela é bem simples, tá? Vejam só. A moda também é frequentemente utilizada para chegar a conclusões e tomar decisões. Suponha que uma empresa fabrique camisas para venda e que recentemente as numerações das camisas vendidas foram 1, 2, 3 e 4. Então, nessas frequências aqui. Observem que a camisa de número 2 ela foi vendida mais vezes. Isso significa dizer que a moda, para esse exemplo aqui, ela é mais interessante do que a média e do que a mediana, tá? Então, a moda ela serve para isso, para me dizer qual, por exemplo, tá? Qual é a numeração de camisa que mais foi vendida, porque ela é o que mais se repete. Então, ela é bem interessante para fazer isso, tá? Imagina, por exemplo, que você tivesse uma empresa e que você tivesse uma caixinha lá em que os clientes colocassem lá quais são
as reclamações dos clientes. Se é o atendimento, se é o preço dos produtos, se é, por exemplo, a iluminação da loja, isso, mil coisas diferentes você pode colocar lá. Aí você, numa das reuniões, você diz assim, olha, vamos ver, a gente só pode, digamos assim, resolver um problema nesse mês, tá? Ou seja, o atendimento, ou seja, a iluminação da loja, ou seja, o preço dos produtos, a localização dos produtos, enfim. Então, a gente poderia pensar no quê? Nessa parte aqui, a gente poderia pensar assim, olha, já que eu só vou resolver um problema, vamos resolver o pior deles. Então, o que você pega? Vê qual foi a reclamação que mais se repetiu, ou seja, a moda, e então resolve ele nesse mês. Então, a moda é interessante para esse contexto aqui, tá? Então, ela não fala uma medida central, mas fala de uma medida que mais se repete. Bom, nem sempre, como eu mencionei, né, como foi mencionado, nem sempre essas medidas elas resolvem nossos problemas. Então, por isso que, além de termos as medidas de resumo, aquelas mais simples, nós vamos ter as medidas de dispersão, como vocês podem ver agora na tela, tá? Essas medidas são 3 basicamente, só que nós temos o desvio dos valores, tá? Os valores básicos, nós vamos ter a variância e nós vamos ter o desvio padrão. Então, nós vamos utilizar essas medidas para quando a média, a moda, a mediana, elas não resolverem nossos problemas básicos, tá? Então, vamos lá. O que diz as medidas de dispersão? Considere o seguinte exemplo. Num processo seletivo de uma vaga de uma empresa, 2 candidatos realizaram 3 provas e as notas foram expostas nessa tabela aqui. Então, o candidato A tirou as notas 6, 5 e 4 e o candidato B tirou notas 7, 2 e 6. Então, se você perceber aqui, nesse caso aqui, ó, a média aqui foi 5, tá? E a média aqui também foi 5. Ou seja, independentemente do candidato aqui, a média foi a mesma. Então, se o processo seletivo só possui uma única vaga, como que resolve isso? Bom, um caminho é analisar qual dos 2 candidatos teve, digamos assim, um desvio maior da sua nota. Vejam só, em ambos os candidatos você pode notar que a média foi 5. Ó, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 4, 15, 15 dividido para 3, 5. Então a média foi 5. Aqui embaixo, 7 mais 2, 9, 9 mais 6, 15, dividido por 3, também dá 5. Então a média foi 5, tá? Então, uma forma para isso é nós calcularmos o desvio em relação à média. Então, se você notar aqui, ó, a média é 5. Então, ó, ele tirou um ponto a mais do que a média, aquele tirou, né? Ele ficou na média e aquele foi menos 1 na média, né? Aqui ele tirou 2 na média, né, acima da média. Aqui menos 3 abaixo da média, né, 3 abaixo da média. E aqui 1 acima da média. Só que se a gente somar todos esses desvios, nós vamos perceber que os valores é 0. Dos 2 candidatos, ó, 1 mais 0 dá 1, menos 1 é 0. 2 menos 3 dá menos 1 mais 1 também é 0. Então, nesse caso aqui, os desvios não são suficientes para me dizer assim, olha, esse foi melhor ou esse foi pior, porque em ambos os casos o desvio foi o mesmo, né? Eles não tiveram um ápice ou um declínio menor. Então, para evitar esse problema, a gente definiu uma outra categoria, uma outra medida, chamada de variância. A variância é a soma dos quadrados, para tirar o sinal de menos, tá? Por isso que está elevado ao quadrado aqui, de todos os desvios que foram calculados aqui, ó. Ou seja, é o x1, a primeira nota, menos o valor da média ao quadrado, mais a segunda nota menos o valor da média ao quadrado, mais todos os outros valores menos a média, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de etapas, tá? No caso aqui, a quantidade de provas, que foram 3. Bom, como a variância usa os quadrados, né, elevado ao quadrado aqui, das informações, a interpretação é um pouco estranha. Estranha do tipo assim, vamos pegar a geometria, quando você tem um metro e você eleva ele ao quadrado, você tira esse 1 metro de comprimento e passa a ter uma área, ele vai ser 1 metro quadrado, então ele vai ser um quadrado. Então você muda a dimensão da sua resposta. Então, para isso, definiu-se uma outra medida chamada de desvio padrão, tá?
Olha só, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, você vai extrair a raiz quadrada de todo esse resultado aqui. Em outras palavras, se a gente fosse calcular a variância de cada um dos candidatos, a gente vai encontrar 0,67. Eu aconselho vocês a pegarem esses valores e aí aplicar nessa fórmula, vocês vão encontrar 0,67. E para o B, para o segundo, vai ser 4,67. Bom, como que interpreta isso? Vejam só, a variância é o quanto há de variação na nota. Então, nesse conceito aqui, percebam que o primeiro candidato, a variação dele é bem pequena, tá? Próximo de zero, né? Próximo de meio. E aqui a variação é bem alta. Então, nessa questão, nesse problema aqui, o candidato A, ele leva, digamos assim, um melhor desempenho porque ele é mais regulado que o candidato B. Pode ser que em outro problema, quanto maior a variância, seja melhor para você cotar, tá? Então tem que entender o problema primeiro. No caso aqui das provas, é mais interessante um candidato que seja mais consistente. Então, a vaga de emprego é dele, tá? Bom, de maneira resumida, vamos lá. De maneira resumida, nós temos aqui, ó, essas fórmulas aqui para calcular. Média aritmética, soma todo mundo e divide pelo valor das quantidades. Média ponderada, a gente vai ter que multiplicar primeiro os valores pelo peso. Mediana, termo central. Moda é o que mais se repete. Desvio de uma informação é o valor que eu quero menos o valor da média. Variância é o quadrado de todos esses desvios dividido pela quantidade de desvios, tá? E o desvio padrão, raiz quadrada da variância. Não são elementos novos, tá, pessoal? Não é algo novo. É algo que vocês já têm em contato. E aí, assim, eu vou estar mandando um exercício em anexo lá, junto com o vídeo, né? Depois que vocês verem o vídeo, vocês podem fazer o exercício. É um exercício bem tranquilo. É só uma questão também, só para vocês pegarem ideia, né? Vocês vão ter que calcular tudo isso aqui, mas é só mesmo para chegar ao resultado, tá? Esse foi mais um vídeo. No próximo vídeo a gente vai dar uma abordagem um pouco mais nível superior para esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!